Está escrito, vamos já lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos dizem amém? Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, será de grande importância. Analisando esse texto com mais precisão e calma, eu compreendi que a Bíblia Sagrada é a maior inspiração divina. Normais, pequenos e caco entre os cacos como eu. E um dos maiores segredos encontramos através da vida de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Deus prova por meio de Paulo que o segredo da intimidade é a semelhança de vida, tempo como espelho, as atitudes de Jesus Cristo. É notório que alguém pense, mas isso é uma utopia, algo impossível, ter as mesmas atitudes que Jesus tinha, ter as mesmas reações que Jesus tinha em crises e bonanças. Mas o segredo do cristão não é tentar alcançar a perfeição de Cristo, mas pelo menos andar no caminho que ele sempre andou, baseado na verdade das Escrituras. Quanto mais nos aproximamos, mais eficácia temos na vida da fé cristã. Pensando assim, eu me lembro de um artigo que baseia-se em agir como Jesus agiu e pensar como Jesus pensava. Isso está dentro de uma obra literária, um livro muito edificante de um pastor norte-americano chamado Charles Monroe Shelton. E ele traduz mais ou menos o que Jesus quer de nós. E esse artigo tem por título Em Seus Passos, o que faria Jesus? É nesse raciocínio confrontador que saciaremos a nossa alma acerca dos segredos do sentimento de Cristo à nossa alma, pois ele defende princípios que jamais devem deixar de ser cumpridos. Agora, entrando no contexto do livro, Filipos é uma cidade da Macedônia, situada na região do norte da Grécia, banhada pelo mar Egeu. Ela é vizinha da cidade de Tessalônica. Filipos é uma espécie de primo rico da Grécia, segundo a realidade daquela época. A origem do nome foi homenageada a Filipe, rei da Macedônia, filho de um famoso conquistador cruel e perseguidor da época de Paulo, chamado Alexandre o Grande. Filipos se destaca por ser uma igreja próspera. E pause a sua atenção e redobre para cá. Filipos se destaca porque é uma igreja próspera e ao mesmo tempo de coração piedoso, principalmente na obra missionária. Repito, eles são prósperos, o coração é piedoso e não é voltado para as classes altas da sociedade. Essa generosidade direciona para a obra missionária, ou seja, o que Deus fez eles crescerem em poder monetário, em poder de aquisição. Eles não direcionavam para si próprios, eles tinham prazer em direcionar na obra mais espinhosa da fé cristã, que é a obra missionária. Eles imitavam completamente à risca a igreja primitiva, que não se lembra de Atos capítulo 5, onde os irmãos mais de posses
chegavam aos pés dos apóstolos e depositavam o que tinha de sobra, mas não faziam depósito, sabendo que quem deposita na fé não fica de mãos atuas. Aleluia. Classe desse livro está dentro da classe das epístolas de prisão de Roma, que são 4. São quantas? Paulo escreveu 4 epístolas preso. Isso aqui vale, eu sei que é um estudo, mas daqui a pouco a gente pode dar uma esquentadinha para ter ouvido. Olhe para mim. Primeiro, a primeira epístola de Paulo na prisão foi a carta aos Efésios. A segunda foi os Filipenses. A terceira, os Colossenses. E a quarta, a Filemão. Eu acho lindo, porque a mão de Paulo está presa. A mão de Paulo está acorrentada. Os pés de Paulo estão acorrentados. A prisão que Paulo estava, até corrente na cintura tinha. O que não estava preso era a palavra de Deus na boca. Porque se existe uma coisa que não fica presa de eternidade em eternidade, é a palavra de Deus daquele que é. Essa carta é conhecida como a carta da saudade. E quando eu li sobre isso, eu me fiquei com o coração aquecido, como dizem os mais novos. Porque essa carta é conhecida como a carta da saudade. Porque em algum momento da fé, dá saudade de quando a gente tinha o primeiro amor fervoroso na presença de Deus. A gente não via obstáculos para fazer alguma coisa para o reino de Deus. A gente não colocava muros, a gente colocava pontes. A diferença, meu brother? Eu vou explicar. Muro faz com que a gente chegue a um certo lugar e acabe voltando. E ponte, por mais que seja alta, a gente não deixa de caminhar na presença de Deus. Dá saudade às vezes. Não é à toa que Paulo usa as linguagens mais afetivas em suas cartas. Perceba que aos Filipenses você não vê Paulo falando como fala aos Coríntios. Aos Coríntios ele diz: eu queria falar com vocês como se fossem espirituais. Eu vou falar rindo assim para você não pensar que eu estou estressado. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são todos carnais. Vocês disputam entre si para ver quem é maior. Vocês estão olhando para a recompensa ao invés do sacrifício. Eita glória a Jesus. Vocês estão olhando para o fruto sem querer cavar o buraco para colocar a semente. E ninguém colhe o fruto sem plantar primeiro. Vou repetir isso aqui. Ninguém colherá o fruto sem plantar alguma coisa primeiro. E mais, não adianta plantar hoje e já querer o fruto amanhã. Jesus está dizendo, depois que planta tem que regar para a árvore crescer e o fruto aparecer. A saudação de Paulo aos Filipenses é diferente de todas as outras cartas. O que mais se destaca aos crentes de Filipe, até na história da igreja também se destaca. O pai da reforma, chamado Martinho Lutero, meu amigo Claudivan, disse assim, o pai da reforma: olhando para o evangelho na vida dos filipenses, eu entendo que a alegria é o gigantesco segredo do cristão. Você não gravou nada, grave isso. A alegria é o gigantesco. Olha que coisa super alta. Olha que afirmação acima das estrelas. A alegria é o gigantesco segredo da vida de um cristão. E eu parei para analisar, porque ele usou essa expressão alegria gigantesca. Porque se tem uma coisa que o mundo não explica na vida de um crente, é a alegria que o Espírito dá. Entendeu? Não vou melhorar. A alegria faz com que a porta esteja fechada e ele esteja alegre na escola bíblica dominical. A alegria faz com que a despensa chegue a causar ou chegar à porta do vermelho de faltar tudo, mas ele está alegre e contente na presença de Deus. E para encurtar a conversa, o diagnóstico às vezes é 6 meses de vida ou dependência de medicamento para o resto da vida, mas ele vem para um trabalho como esse e já deu glória a Deus mais do que todo mundo nesta vida. A alegria é o gigantesco segredo na vida do cristão. E o que se destaca da alegria dos filipenses? 5 pontos. Quantos pontos? Devemos ter comunhão com a alegria. A pior coisa do mundo é sentar do lado de alguém que ele só conta tristeza, e a tristeza dele é tão grande que esparrama e quem está do lado do mundo. Coisa boa é estar do lado de alguém mais crente que
você. Deixa eu interagir, porque está frio. E eu vi gente abrindo a boca já com sono. Durma não, em nome de Jesus. Me permita aqui, pastor, só para interagir com gente aqui. Pegue na mão dessa companheira e desse companheiro aí e diga: está mais crente que eu, então serve para ser meu amigo. Então vamos comunhar, vamos ter muito com alegria. Vamos deixar o sono para depois, porque a alegria que Deus vai colocar aqui nesta manhã vai continuar para o ano de 2026. Quem levanta a mão e acredita? Devemos ter comunhão com alegria. Segundo, devemos agradecer com alegria. Terceiro, devemos anunciar o Evangelho com alegria. A gente percebe quando alguém está forçado a um lugar que ele não queria. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém engana a igreja. A igreja, a Bíblia diz que, o texto sagrado diz: vós tendo o Espírito Santo e sabeis tudo. Ninguém engana a igreja. A igreja sabe quando alguém está por alegria. A igreja também sabe quando a comida é requentada. Aleluia. A igreja sabe também quando o pão é vivo da padaria celestial. Terceiro, devemos anunciar o Evangelho com alegria. Quarto, devemos viver as crises. E aqui está o paradoxo da fé. Devemos viver as crises existenciais com alegria. Não dá para ser crente espiritual no culto e viver a crise murmurando e desistindo do propósito. Quinto, devemos aguardar Jesus com alegria. O propósito de Paulo é deixar claro, na sua preocupação acerca dos filipenses, sendo a grande maioria jovem, a maioria dos crentes de Filipe, você que não sabia, era jovem. E a armadilha daquela época é a armadilha para todos hoje, que Deus abençoou e deu uma condição melhor. Qual a armadilha? A armadilha se chama soberba, a armadilha se chama luxúria, a armadilha se chama acepção de pessoas, a armadilha se chama falta de piedade. Mas graças a Deus que aqui não, lá longe. Se o pastor disse que é 150 quilômetros, 300 quilômetros de distância, lá longe. Eu conheço gente que era uma bênção, era ter facilidade de ter comunhão e atenção e conversar olhando no olho, e não abraçar, e não pegava só na mão para dar paz do Senhor, sendo do mesmo sexo, abraçava com fervor e alegria. Hoje, quando dá paz do Senhor, pega na ponta dos dedos do irmão, porque Deus tirou de baixo e colocou em cima. Eu não sei se vai dar glória a Deus, mas eu vou dizer: se for para Deus tirar você de baixo e colocar você em cima, e você dá paz do Senhor pegando na ponta dos dedos dos irmãos, eu estou orando para Deus deixar você embaixo. Dê glória a Deus, quem é do teu glória. Se Cristo, que é Cristo, se humilhou do trono e veio para o chão, quem somos nós para sair de baixo e humilhar de cima? Devido a isso, Paulo, com a ajuda de Deus, mesmo preso, ele escreve pergaminhos por pergaminhos. Sua chamada começa em Atos 9, sua primeira viagem missionária em Atos 13, a sua visita a Filipos em Atos 16. A palavra de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, está simplesmente dividida em duas partes. Primeiro, no capítulo 1, ele fala de amor e de orgulho, mas o orgulho aqui não é vaidoso. O orgulho aqui é de satisfação pelo que Deus fez. Veja o versículo de número 3. Se puder me ajudar na tela, ou alguém achar primeiro que eu, pode ficar em pé e ler o versículo 3, por favor. Capítulo 1, versículo 3 de Filipenses. Está na tela? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Verso 4 em diante: fazendo sempre com alegria oração por vocês em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia, quando foi salvo até agora. Verso 6: tendo por certo isto mesmo, isso aqui é de alegrar nossa alma, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não deve nada para ninguém, e Ele é bom em recompensar justamente tudo o que fazemos em sua obra.
Paulo agradecia a Deus por ter conhecido os filipenses. Agora isso aqui mexe comigo, irmão. Paulo tem todos os dons. Paulo fala mais de 3 idiomas. Paulo é um homem de alto escalão do evangelho sem perder a humildade. Ele poderia muito bem deixar trancar o seu coração e só falar com as pessoas que poderiam lhe dar recompensa pessoal, mas ele decidiu reconhecer quem daria recompensa no coletivo do evangelho. Ele é alto escalão, mas ele olha para os novos convertidos de Filipenses e diz: eu me lembro de muita gente nas minhas orações, mas todas as vezes que chega a parte de orar por vocês, eu dou graças a Deus por ter conhecido vocês na fé. O maior presente da fé está aqui. A maior alegria do evangelho é ser participante dele, deixando marcas em alguém. Eu preciso parar e dizer isso aqui. A maior alegria do evangelho não é você abrir na rede social e ver que você tem agenda do primeiro dia ao dia 30. A maior alegria do evangelho é saber que Deus te abençoou ao ponto de você poder desfrutar de privilégios de almoçar em outros lugares, ter o privilégio de viajar para lá e para cá. Isso é momento de exaltação e glória a Deus por isso. Mas isso também uma hora vai passar. Você acha que Deus vai colocar você no monte toda a sua fé cristã? Se Deus colocar você só no monte, você fica fofo. Você deixa de frequentar a escola bíblica, você deixa de frequentar ciclo de oração, não só em dia de festa, mas quando da irmã, a coordenadora, a vice-coordenadora, Pedro, Tiago e João, que dá para escutar a voz de todo mundo orando, de tanto poucas pessoas que tem no ciclo de oração. É por isso que Deus coloca você pouco no monte, mas gosta de muito relacionamento com você no vale. Sabe o que Deus está dizendo para você dar glória a Deus esse estudo pela manhã? A maior alegria da fé cristã é você receber a ligação de alguém te parar em algum momento da fé e dizer: eu gosto tanto de Jesus, que Ele me marcou através da sua vida. Oh, eu vou dizer isso de novo. A maior alegria é você receber uma ligação. E quem sou eu para dividir experiências com os homens de Deus e mulheres de Deus aqui dessa igreja? Mas eu recebi uma ligação de um jovem pregador de uma determinada cidade, que em alguns momentos ele quis desistir da chamada. Ele tem aproximadamente 21 anos de idade, tem uma chamada promíscua, ama a Bíblia, se dedica aos estudos, mas passou uma crise e queria parar. E eu dei uma palavra para ele dizendo: eu também um dia quis parar, mas decidi continuar mesmo com vontade de parar. Ele disse: deu certo, porque a vontade que eu queria parar dobrou e agora eu quero continuar. A maior alegria do meu ministério foi marcar alguém na caminhada cristã. Deus vai marcar alguém através de você. Você pode dar glória a Deus. Eu vou liberar essa palavra de cunho profético. Você que é estudo, mas receba essa profecia. Ano de 2026 é ano de Deus marcar alguém através de você. E depois disso acontecer, Deus levantará alguém dessa casa para marcar você, para continuar no corpo. Aleluia, aleluia. É muito bom você entregar alguma coisa para alguém que pode te entregar outra coisa de volta. Ou como é maravilhoso investir em algo que vai ter recompensa aqui na terra. Mas se você for espiritual, você vai entender que a melhor coisa é ofertar na vida de alguém. Canto, reveria, súbita. Investir na vida de alguém algo que alguém não pode te entregar nada. Você olha e diz: na mão ele não pode me entregar. Na vida espiritual, na vida monetária, ele não pode me entregar. Ele não pode me fazer um favor que me tire do momento de crise. Mas existem coisas que eu não estou vendo que vai ser mais valioso do que o que eu posso receber. Sabe o que Deus está dizendo? Não invista quando você pode receber algo em troca. Invista quando você não pode receber nada, que o dono da recompensa vai acertar o endereço dele, vai acertar o teu. Que estava em Cristo é a ferramenta que mantém no crente a chama do primeiro amor. Ou irmão, como é feio um crente que perdeu a humildade. Aleluia, tem alguém aí comigo? Como é feio ver alguém que perdeu a humildade.
E pior é quando a gente sabe e ele também sabe de onde saiu. Aleluia. Que às vezes no domingo pela manhã de carnaval estava vestido era de abadá. Aleluia. Correndo atrás do trio da terra, todo melado de farinha de maisena, com cabeça pintada. Estou falando de alguém aqui que está falando no microfone. Com a cabeça pintada de 3 cores, um lado azul, um lado vermelho e um lado amarelo, vestido de abadá, correndo atrás do trio da terra. Mas um dia ele se humilhou do trono até a terra e pagou com alto preço um sangue precioso. E quando a cruz levantou e eu olhei para o Gólgota, ele me tirou da trás do trio da terra e me colocou para correr atrás do trio do céu. E qual é o trio da terra? Mentira, engano e morte. E o trio do céu? O Pai, o Filho e o Espírito. Só Ele tem poder de fazer isso. Quando Paulo vive as lutas do Evangelho, automaticamente ele lembra das pessoas que ele discipulou em Filipos. O Evangelho é frutificando sempre constante na obra de Deus. Aconteça o que acontecer, até que ele venha, é necessário frutificar. E guarde isso, você não guardou nada. Não é sobre cargos, é sobre frutos. É mais? Não é sobre pessoas, é sobre propósitos que precisam se cumprir dentro da casa de Deus. Não é sobre você, é sobre a recompensa do que você faz. O que? Pregar o Cristo que desceu do céu até a cruz e morreu por todo pecador que se arrepende para ser salvo nele. Pois quando ele vir, haverá um tribunal de Cristo. E vai soar como heresia, mas eu vou explicar. Ser salvo não é o suficiente para o crente. Salvação não é o suficiente para nós. Eita, tem gente que arregalou o olho quase pulou da caixa. Ser salvo não é o suficiente para você. O que é isso, meu irmão? Salvação não é o suficiente, não. Porque no céu não é só um céu de crente salvo que só frequentava o culto. Céu é lugar de servo que trabalhava na obra de Deus. Está no texto? Capítulo 21 de Apocalipse, não me foge a memória, versículo 3 ou 4 ou 5, ele diz assim: e tudo isso acontecerá, e no fim os seus servos os servirão. O céu é lugar de serviço, sim ou não? Então, se não gosta de servir aqui embaixo, vai fazer o que no céu? Aleluia. O céu é lugar de continuar servindo, irmão. O céu não é lugar de uma coluna de férias, é lugar de continuar servindo. E se a gente serve aqui na crise com o corpo da carne, imagina com o corpo glorificado do lado de Jesus. Porque no fim, depois de chegar na Nova Jerusalém, antes tem uma escala que você precisa dar o check-in lá, chamado Tribunal de Cristo. E o trono branco é para quem não conheceu a Cristo, não aceitou e vai ser julgado para ser jogado no lago de fogo. Mas o Tribunal de Cristo é para os crentes de Palmeira. E lá da Nova Satura também, deixa eu incluir. Onde a gente vai estar numa filinha bem organizada. E quando a gente se apresentar de lá, Jesus vai orar dizendo: muito bem, irmão Bruno, tudo bem? Tudo. Pregou a Bíblia? Pregou. Coloque aqui os sermões que você pregou, que eu quero saber se você pregou para a saúde da igreja ou para fazer o teu nome no meio da chamada. Aleluia. Deixa eu ver se você pregou para que o seu nome crescesse e o meu se escondesse. Porque de Deus ninguém vai esconder o que fez. De Deus ninguém vai esconder a motivação de ir para um lado e para o outro. Quando colocar na balança, tem 4 tipos de obra. Quais são as 4? Ouro, prata, madeira e palha. E a prova é que o fogo vai passar no meio da obra. O que for ouro e prata vai dar brilho e vai ter um galardão bonito para a sua vida. Mas o que for madeira e palha, o fogo vai fazer isso. E vai se cumprir. E eu guarde-me, Deus, de me guardar para eu não pregar a vida toda e no final chegar no tribunal de Cristo e o que eu colocar na balança ser consumido pelo fogo e desaprovado. Porque vai ter gente que vai pregar, vai cantar, vai servir, vai evangelizar, mas quando botar na balança que for queimado, não prestar para nada, Jesus vai dizer: o que você fez? Ele vai dizer: Jesus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei,
Eu peguei o Cristo de Filipenses 2 que se humilhou. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, e seja lançado no lago de fogo. Ficou pesado, não foi, irmão? Diga misericórdia. Filipenses capítulo 1, verso 12. Na tela, por favor. Deixa eu pedir a ajuda do irmão Valdivan. Ele está com a voz mais potente. Leia aí, meu irmão, por favor. Aleluia. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Muito obrigado. Vou pensar sobre isso. Paulo deixa claro que um dia quem avançou e obteve a graça de agir com a mente de Cristo nunca mais consegue regressar. Eu acho lindo, irmão. Os crentes, olhe para mim, por favor. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu acho lindo alguns crentes que às vezes a prova bate mesmo na gente, que a gente fica meio pé da estrutura. E tem crente que fica tão nervoso e diz: Senhor, eu quero é morrer. Me leva dessa terra. Eu não aguento mais. E eu acho bom que essa nossa oração não chega do céu sozinho. O Espírito Santo pega a oração e diz: está tudo errado aqui. Eu sei o que é que ela quer. Eu sei o que é que ele quer. Ele não quer morrer, não. Ele quer uma bênção. Ele quer vitória. Quer ver? Quando ele leva a lágrima lá no trono, toda desaganchada, querendo morrer, Deus dá um escape e diz: não é hora de morrer, é hora de continuar. Eu estou sentindo o testemunho do Espírito Santo aqui nesta manhã, e Jesus está dizendo: o espírito de desistência será apoderado pelo espírito de continuação. Tudo o que aconteceu contribuiu para o seu crescimento. A gente tem a mania de dizer que cresce quando Deus dá vitória. Ninguém cresce recebendo vitória, não. A gente cresce nas dificuldades e adversidades. Você sabia que as maiores crises que você viveu foi a estrutura que você conseguiu para te trazer até aqui hoje? E tem ventinho que não te derruba mais, não te deixa depressivo. De outra cada linguagem bem jovial da Almadeta, não deixa você depressivo e ir no Instagram dizendo, se sentindo triste. Você não posta mais isso. A senhora não vai e liga para a primeira vizinha e diz: mulher, eu estou com uma vontade tão grande de desistir da fé, e começa a chorar. O senhor começa a chorar no trabalho, alguém diz: está sentindo alguma coisa? Estou não, chorando, querendo desistir. O vento foi tão grande para você chegar até aqui, que quando bate o ventinho, você diz: pode bater mais forte, que quem está em cima me sustenta. A dificuldade é tão grande que você diz: quem me alicerçou não foi a casa na areia, foi a casa na rocha. Então dê glória a Deus pelas vitórias, mas dê glória a Deus pelas adversidades, porque foi isso que lhe fez crescer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu gosto de abrir esse parênteses. Bonança demais não tem poder de amadurecer ninguém. Sabe quem cresce no conforto? A Melinda e a Mavi, que está lá dormindo uma hora dessa. Pode perceber, irmãos, pode perceber, pastor Ronaldo. É dando leite às minhas filhas, é dando comida que eu nunca vi, é nordestina batizada, eu gosto de cuscuz. É dando cuscuz, leite, e ela se levanta, e eu aprendi a ensinar ela a crescer. É dando leite, é dando cuscuz, e quando ela acorda, papai, aí encosta na parede, e eu boto um dedo, está crescendo. 2 anos, quando ela chegar aqui, agora vocês vão ver, vai dar 4 a ela. Crescendo, mas eu não vejo ela pegar uma enxada. Não vejo ela lavar um prato, não vejo ela passar uma crise. Eu vejo ela cruzar a perna, pegar o controle e dizer: desenho. Bonança está fazendo a minha filha crescer. E crente? Crente não cresce na bonança. Crente não cresce cruzando a perna no sofá esperando a vitória chegar. Crente cresce tomando o céu que é tomado à força. Crente cresce não aceitando humilhação de fora, mas se humilhando na presença de Deus, como Cristo se humilhou. Deus não deu liberdade para ninguém nos humilhar, mas lhe deu a carta branca do crescimento espiritual. De que forma? Pedro disse: humilhai-vos debaixo da mão de Deus, que por certo na hora certa Ele vos exaltará. A adversidade te fez crescer. Filipenses capítulo 1, verso de número 14. Verso de número 14 está escrito: e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam falar a palavra
confiadamente sem temor. Deixa eu correr. Paulo deixa claro o orgulho que não se corrompem eles com as inovações, mas são fiéis à palavra de Deus e se alegram todos os dias. Quem tem a mente de Cristo aprendeu que não é um contra o outro, é todos pelo reino de Deus. Quem tem a mente de Cristo não para pelas maldições que foram liberadas. Ele se alegra porque Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. A maldição de alguém achar que Jesus subiu na cruz, porque morte de cruz era morte de maldição, era maldição na visão dos carnais, mas foi salvação para os espirituais que se encontram aqui. Filipenses 2:21, eu caminho para concluir. Olha o que Paulo disse, irmão. A crise está tão grande, a perseguição está tão ferrenha, que Paulo já não cultua e prega nas praças, ele prega nos porões escondidos. Dê glória a Deus que você tem tempo para pregar. Dê glória a Deus que você tem as ruas para lhe apoiar no evangelismo. Existiu épocas dos nossos pais na fé que a recompensa não era os olhos brilhando e o ouvido aguçado para ouvir o evangelho, eram frutas podres, ovos podres e apelidos de chacotas enquanto levavam o folheto do evangelho. Isso foi a humilhação que eles passaram para chegarmos até aqui. E Paulo também se humilhou, sofreu humilhação e perguntaram a ele: Paulo, qual é a tua alegria? Eu não vejo você ir para uma praia para desestressar, não vejo você frequentar um shopping para desestressar. Eu vejo tanta tribulação na tua vida, Paulo. E se a gente olhar para alguns crentes, é tanta tribulação na tua vida, alguns crentes vão dizer: é mesmo, eu acho que eu vou parar. Paulo não, Paulo disse: é tanta tribulação na minha vida, mas para mim viver é Cristo. Não tenho coragem de pedir sem dar glória a Deus. Para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque se eu morresse no passado, eu ia para o inferno. Então, em vez de morrer e ir para o inferno, é melhor morrer na presença de Deus e ir para o céu. Quem eu era não me importa mais. E isso é para cravar a sua alma. Quem você era não importa mais. Quem você é o que está importando hoje. E para onde você está caminhando é o local que você precisa focar. Capítulo 2, versículo 3, ele disse: nada façais por contenda. Olha o segredo aqui da obra evangelística. Nada façais por contenda. Sabe o que é contenda? Disputa. Sabe o que é porfia? Competição. E às vezes a culpa das almas não aceitarem de Cristo não é da programação. Aleluia. Não é de quem escolheu para botar no cartaz. Eu, por graça de Deus, digo isso com tristeza, mas serve de edificação. O tempo mínimo que eu tive a grande responsabilidade e peso de dirigir uma congregação por um ano inteiro na cidade de Arapiraca, no primeiro evangelismo que eu fui participar, entregando o folheto com os irmãos nas ruas, cheguei numa determinada casa e disse: receba essa palavra de Deus, porque Jesus tem um plano na sua vida. Hoje tem culto à noite, vem ouvir mais uma palavra na presença de Deus na igreja ali. Aí a pessoa que recebeu o folheto olhou e disse: ao ouvir a palavra de Deus, para ser crente igual a esses crentes, desse jeito eu não vou não para os crentes dessa igreja, porque se for para ser igual a eles, eu também não quero ser crente. Não pesa, irmãos. É porque a gente está preocupando em expor o evangelho escrito, mas é necessidade nas últimas horas praticar o evangelho que estamos ouvindo aqui dentro. Porque a fala vai ganhar a muitos, mas a atitude vai ganhar a maioria de pessoas que você imaginar. O evangelho que esse mundo quer ouvir não é o que está escrito. Eles querem ver o evangelho que está praticando em você primeiro lá fora, para ouvir a exposição do evangelho aqui dentro. Você pode dar glória a Jesus? Agora é aqui que eu queria chegar. O maior sermão da história, escrito por um homem natural, descrito em 7 versículos. Filipenses capítulo 5, verso 11, deveria ser cravado no coração não só dos cristãos, mas de toda a humanidade. A teoria do homem carnal é essa: todo homem carnal, não perca isso por nada, todo homem carnal, ele vem de baixo e quer sempre estar por cima. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda a pregar, sim ou não?
Todo homem carnal, ele é escravo dos seus pecados e das suas vontades. E todo homem carnal escravo quer ser livre. Perceba que ele sai de baixo para cima em degraus. Todo homem carnal quer ser livre. Toda pessoa livre quer ser senhor. Toda pessoa senhor quer ser imperador. E todo imperador bate uma loucura na cabeça dele por poder, que ele quer ser igual a Deus. Essa é a escala do homem carnal. Testemunhando a fé de Cristo ou não testemunhando? Porque tem gente que testemunhou a fé de Cristo, mas ainda é carnal. Ele quer subir de escravo para livre, de livre para senhor, de senhor para imperador, de imperador para ser Deus. Aí vem o texto oficial e aula. Cristo é diferente do homem carnal. O carnal sai de baixo e quer ir para cima. E o Cristo glorioso, mas ele sendo Deus. Eu vou dar outra chance para vocês. Mas ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E homem, servo. Aniquilou-se ainda mais. Foi condenado até a morte. E morte? Morte de cruz, a morte do maldito. Só que Deus não aprova o carnal que quer subir, sendo pisando, puxando, derrubando um monte de gente. Ele aprova a morte do santo inocente que se fez homem até embaixo. De que forma? Ele disse: Deus gostou do sacrifício. Deus não gostou do sacrifício de baixo para cima, mas gostou do sacrifício de cima para baixo. E disse: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que colocou o seu nome acima de todo nome. Quer mais uma, Bruna? Recompensa de toda a igreja, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Receba essa palavra. Todo homem vai reconhecer a Cristo, se não como Salvador, vai reconhecer Ele como juiz, porque no fim todo joelho se dobrará. Tirar 10 segundos de dar glória a Deus aqui. Que pode adorar por um instante nessa manhã de estudo. No estudo também Deus renova. No estudo também Deus abre as covas espirituais e te arranca daí de dentro. No estudo também amola a ferramenta de quem quer parar de pregar, quer parar de evangelizar. Você não pode dar férias a si próprio, e Deus não quer te pausar nessa caminhada. 2026, as portas dos comportas dos céus estão se abrindo lentamente, e ainda dá tempo de arrebanhar a muitos do inferno e povoar o céu de glória. Mas Ele conta com você. Ele conta com você. Ele conta com você. E qual é o argumento para a gente concluir? Nós estamos vivendo um tempo que quem mais busca conhecimento esquece da oração. E a oração é um pássaro de duas asas. Não adianta ter conhecimento da Bíblia para o evangelismo sem ter a arma espiritual principal, que é a comunhão em oração. As almas virão quando a gente unir a asa direita da palavra com a asa direita da oração. E falar de oração me encanta sobre essa manhã missionária, porque um homem chamado James Hudson Taylor, Pastor Manuel, foi um missionário cristão batista inglês na República da China. Ele pregou durante 51 anos, mas não pregava sem orar. E todas as almas que Deus fez ele ganhar, nenhuma se afastou dos caminhos do Senhor. Ele viveu entre os séculos 18 e 19. Era um homem de oração, era um homem de estudo sobre oração, mas também era um homem de experiência com a oração. E olha a frase que ele disse, queima minha alma. Ele disse: quando trabalhamos, trabalhamos, mas quando oramos, é Deus quem trabalha. John Knox, um ministro, teólogo, reformador escocês, foi tão respeitado pela rainha da Escócia, que ela, um dos seus editos de começo de ano, ela diz: eu temo mais a oração de John Knox do que todos os canhões do mundo apontados para a Escócia. Uma das orações de John Knox foi um devocional que ele disse: Senhor,
Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. E Deus ouviu a oração dele e transformou o cenário e o terreno mais fecundo da história na vinha mais frutífera do avivamento da Escócia. Ele disse em Samuel Chadwick, um reformador de Londres, pastor inglês da cidade de Burley, ele disse em uma de suas frases: a maior preocupação do diabo não é afetar os cristãos, é afastá-los da oração. Porque se ele afastar da oração, ele desmascara algo que ele ri dos nossos estudos. Ele não tem medo do nosso trabalho, nem da religião dos que oram, ou dos que não oram, melhor dizendo. Ele ri da nossa labuta. Isso aqui, vale glória. Zomba da nossa sabedoria, mas treme quando um crente faz esse gesto aqui. Aleluia. O diabo teme quando você dobra os joelhos. Você precisa, sim, eu não estou fazendo apologia à falta de estudo. Estude mesmo até perder a visão. Deus me guarde, melhor dizendo. Estude mesmo a falar e perder o sono, se gastar, ficar enrugado. Mas faça o caminho certo, porque o diabo não tem medo de quem conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo respeita quem conhece a Bíblia de capa a capa, mas não deixou de orar. Não deixou de orar. Eu concluo agora. A oração é a única ferramenta que nos faz amado no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Quantos receberam essa palavra? Escolha alguém do seu lado e diga: Jesus se humilhou. Não diga forte, diga: Jesus se humilhou. Não tenha medo de se humilhar, porque o Deus que exaltou Cristo para a salvação exalta você para a obra de evangelização. Dê o maior glória a Deus que você tiver. Pastor, nos orienta a igreja a ficar de pé em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Aleluia, aleluia. Eu vou fazer exatamente como disse a Cristo se eu tivesse a oportunidade de orar no caminho vindo para cá. Eu só começo a orar quando ouvir a congregação clamar. Curva a sua cabeça. Eu só começo a orar quando ver a congregação clamar. Clamai ao Cordeiro pela vida. Se não lembras de motivos, lembra dos teus que ficaram em casa. Essa manhã é uma manhã de preparação. Tem pessoas correndo e perdendo a vida neste momento. Clame por as almas. Tem pessoas se perdendo em suas carnes e vícios, mas a igreja não pode diminuir o barulho do clamor. Continue clamando. Ele está devolvendo o dom de variedade de línguas. Ele está devolvendo a graça de profetizar sobre os ossos de vossos secos. Ele está dando visão para achar as fontes escondidas dessa cidade. Pastor Manuel Filho, Deus está abrindo visões nessa manhã. Tem gente que não está achando pelo mapa original as fontes escondidas, mas Deus está tirando as escamas dos olhos e está mostrando as fontes e os trabalhos escondidos. Haverá uma vinha frutífera à volta da oração. Haverá um saqueamento do inferno e povoar o céu depois da oração. Haverá uma colheita de almas tão tremenda neste ano.
força ao que perdeu o vigor. Dá sede o que perdeu a sede. Dá fome ao que perdeu a fome. Dá saúde o que está impedido por conta da saúde. Eita, que Deus está revelando algo tremendo. Coloca todos os crentes de Palmeira à frente do rio da graça e faça passar pelos tornozelos, faça passar pelos joelhos, faça passar pelos ombros. E quem tem ousadia, faça nadar, faça nadar, faça nadar, faça nadar no oceano. Assim te oramos, Jesus. Assim te oramos, Jesus. Não permita que esse fervor se apague ao voltar para casa, mas que essa chama esteja acesa para um pouco do início de culto à noite. A chama comece a derramar do altar até a porta, e o Senhor marque essa noite, esse dia, de forma impactante na tua igreja. Em nome de Jesus, a igreja diz. Já começa o momento de louvor. 6 horas e 6h30 a gente já começa o nosso momento. 6h30, 8h30. Vamos começar mais cedo o momento de louvor para a gente esquentar na máquina. Quantos são gratos a Deus por essa manhã, por essa boa palavra? Amém. Amém. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tu guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O amor de Deus, a graça de nosso Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja conosco, todos dizem. Amém. Seja a paz em